Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secol Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Essa é a videoaula número 15, ela terá uma duração de 15 minutos, tá? Lembrando que a apostila tem 60 folhas, tá bom pessoal? Essa é a última videoaula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, como nós estávamos falando, houve muita crítica, tá? Aos estudos de Taylor, né? E Charlie Chaplin naquela época fez um filme fazendo essas críticas. Pessoal, eu tive o prazer de conhecer a linha de produção da Brinquedos Estrelas lá no Parque Novo Mundo em São Paulo. Eu tive a honra de entrar naquela fábrica e era um sonho de entrar naquela fábrica, porque quem é da minha época, qual é a criança que não assistia a Xuxa, né, o programa da Xuxa, e não via aquela propaganda maciça dos Brinquedos da Estrela. E realmente, nessa época eu nem sonhava em ir para a área de produção industrial, o que é que se via lá? Que as pessoas eram específicas. Um colocava só o braço da boneca, outro colocava o cabelo, outro colocava o sapatinho, e aquela linha de produção enorme de pessoas. Bom, isso tem os prós e tem os contras. O a favor é que gera muito emprego, né? A Brinquedos Estrelas tinha mais de 50 ônibus e ela trabalhava 3 turnos. Tá? Ela trabalhava das 6 às 2, 4 turnos, das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6 e das 8 às 5, tá certo? Então ela tinha esses turnos. Então era muita gente que trabalhava lá. Eu tinha um tio que trabalhava lá e eu me lembro que ele chegava em casa com aquele monte de comida, sanduíche, era uma empresa fantástica. Só que aí quando se abriu as exportações, a China encheu o Brasil de brinquedos, né, chineses. Então a Brinquedos Estrela tinha um custo muito alto, os brinquedos dela eram muito caros, então ela fechou as portas. Então, exatamente o que está dizendo aqui, ó, um exemplo dessa alienação na linha de produção, um funcionário tem a única função de colocar uma determinada peça em um brinquedo. Exatamente isso, ele só colocava aquilo. Então, eu fico pensando, quando o homem chegava em casa, meu tio, né, eu nunca conversei isso com ele, porque eu nem tinha essa visão, ele se sentia honrado de trabalhar na Estrela. Mas, como pessoa, né? Colocava aquele brinquedinho, aquele sapatinho na boneca, e aí, não fazia mais nada. Então, aí vem Henry Ford e o modelo T, tá? Então tem até uma frase que a gente fala muito na faculdade: ou você compra um T preto ou você não compra nenhum, porque só tinha um modelo e uma cor, preta, tá? O modelo T é o modelo que Henry Ford do carro. Henry Ford, de 1863 a 1947, também é um dos precursores da administração científica. Tendo começado a sua carreira como mecânico, foi o fundador da montadora de automóvel Ford, empresa americana que dirigiu e transformou num grande marco da administração. No início do século XX, aqui nós estamos falando já da segunda revolução industrial, tá? Taylor e Ford, nós estamos falando da segunda revolução industrial. Na primeira não tinha esses estudos, tá bom? O homem começou a estudar produção a partir da segunda revolução industrial, tá bom? Entre a primeira e a segunda levaram 46 anos, entre a segunda e a terceira 100 anos, tá bom? Então vamos lá, no início do século XX, o grande desafio das empresas era produzir em quantidade suficiente e com preço acessível para que o maior número de pessoas pudessem consumir bens e não apenas os muitos ricos. Ford revolucionou o mercado fazendo um automóvel suficientemente barato para ser comprado pela classe média. Dessa forma, aumentou bastante o número de pessoas que poderiam consumir esse produto, ampliando ainda mais os lucros da indústria. O que mudou com Ford? Ford ampliou os princípios de Taylor e popularizou o que se conhece hoje como produção em massa. Então vamos falar sobre isso. Pessoal, nós sabemos que hoje eu tive o prazer de conhecer também as linhas de montagem da Volkswagen. Por quê? Eu trabalhava na metalúrgica Caterina e ela fazia muitas peças para a Volkswagen, e de vez em quando as peças davam problema. Como eu trabalhava no controle da qualidade, o meu chefe, o seu Damélio, mandava a gente ir até a Volkswagen para fazer seleção de peças, tá? Tirar as peças boas. Naquela época a qualidade ainda era assim. E lá eu conseguia ver o processo de produção. Realmente, você fala assim, pô, uma empresa de carro faz 2.000 carros, 3.000 carros por dia. Sim, faz, porque no processo de linha de montagem tudo é muito rápido, tudo é muito programado. Eu prometi que eu vou colocar um vídeo aqui, tá? Eu vou tentar fazer isso hoje. Vou até colocar aqui a 8ª aula, tá? Que vai ser um vídeo, vou até marcar aqui, vou colocar que vai ser um vídeo
da BMW, para vocês verem como funciona, tá bom? Então a produção em massa, ela tem duas formas. Ela tem a produção empurrada e ela tem a produção puxada. No caso de Ford, a produção era empurrada. E no caso da Toyota hoje, processo Kaizen, ela tem a produção puxada. Qual é a diferença entre um e outro? No processo Kaizen de produção, melhoria contínua, melhorar todos os dias, a Toyota só produz o que vende. No caso do carro de Ford, ele fabricava sem saber para quem ia vender. Então ele fazia os carros e que os vendedores que se virassem para colocar esse carro na rua, para vender para alguém, tá bom? É assim que funciona. Então a produção em massa, ela tem essa pegada, tá bom? Também lembrando que o processo de produção puxada também é um processo de produção em massa, né? Porque ninguém vai ligar uma linha de montagem para fazer apenas um carro, que é diferente de uma Ferrari, que é um produto artesanal. A Ferrari, ela não trabalha com produção de carro, ela trabalha com único carro. Porém, quando ela vende, cobre-se os custos, porque são carros muito caros, feitos para pessoas especiais, né? Tá certo? Então tem tudo isso, tá bom? Aí nós temos o Lamborghini, a Ferrari, né? E várias outras marcas aí de pessoas muito ricas. Então você pode escolher a cor do seu Ford T, desde que seja preto, né? É uma frase que ficou aí célebre. Qualquer pessoa que estuda engenharia de produção ou tecnologia industrial vai saber que o Ford tem essa... Você pode escolher qualquer cor, mesmo desde que seja preta. Essa frase célebre de Ford expressa bem a forma de trabalhar de sua montadora na época. Uma linha de montagem que produzia uma grande quantidade de automóveis iguais a baixo custo. Bom, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no Brasil, e eu espero que eu não esteja falando besteira, mas acredito que a empresa não vai ficar chateada. Teve uma época que a Mercedes-Benz, ela tentou fabricar carros populares no Brasil. E ela entrou, eu acho que isso tem uns 15 anos, ela entrou com classe A. E o classe A era um carrinho pequeno, bonito pra caramba, sabe? Era o sonho de consumo de todo trabalhador. E ele tinha o logotipo da Mercedes. E aí, meu amigo, teve um problema sério no Brasil. Os donos de Mercedes se revoltaram. Falaram, se colocar Mercedes como carro popular, a gente deixa de usar Mercedes e vai para outra marca. E aí, a Mercedes não conseguiu colocar no Brasil classe A. Ele ficou, pode digitar na internet, Mercedes classe A, que você vai ver. É um carro bonito, era um carro bom, mas ele não ficou nem um ano em linha de montagem. Saiu rapidinho. Porque o pessoal fez um boicote à Mercedes. Porque quem tem Mercedes quer ter exclusividade, né? O cara não quer aqui, por exemplo, eu moro num bairro de classe média baixa, vamos dizer assim. Então o cara que mora lá, aqui no, sei lá, nos condomínios de luxo aqui em Maceió, ele não quer saber que aqui no bairro que eu moro tem um cara de Mercedes, né? É uma coisa meio assim, mas é assim que é a sociedade. O mundo capitalista é assim, né? Eu tô no trânsito, todo mundo tá de carrinho popular, eu tô de Mercedes. Aí me aparece lá aquele monte de Mercedes, aí perde, né? Desvincula. E Ford fez isso, ele colocou todo mundo na rua com o mesmo carro, né? O negócio ficou assim, é rico e pobre, porque não tinha. O produto era padronizado, o mesmo material, operários fazendo uma única tarefa repetitiva o dia todo, usando as mesmas peças, os mesmos processos e com o menor custo possível. Como que se reduz custo, pessoal? Custo se reduz com duas coisas. Primeiro, se reduz com redução do tempo e custo se reduz com qualidade, tá? Não adianta reduzir tempo querendo fazer porcaria. Aí, como que reduz tempo? Você reduz tempo fazendo processos. Você tem que ter ali os insumos, tá? Para que tudo aconteça no tempo certo, na hora certa, com a qualidade. E mão de obra qualificada, né? Isso é mais importante ainda. Resultado, milhares de carros iguais, produzidos com eficiência, rapidez e baixo custo. Já imaginou, pessoal? Você olhar para São Paulo e todos os carros ser pretos? Deve ser uma coisa muito louca, né? O Ford T foi o primeiro carro vendido para um grupo maior do que uma reduzida quantidade de pessoas de alto poder aquisitivo. Quais eram os princípios do sistema de produção de Ford? Princípios da intensificação, diminuir o tempo de produção de cada unidade com a aplicação imediata de equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Para visualizar o melhor, vamos utilizar como exemplo a produção de automóveis. Neste caso, o fabricante precisa produzir mais rapidamente para vender maiores quantidades. Nós temos aqui princípio da economicidade, reduzir ao mínimo o volume de estoque de matéria-prima em transformação. Seguindo esse princípio, o fabricante de carros não deve deixar os veículos estacionados no pátio por mais tempo que o necessário. Princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do trabalho por meio de especialização e da linha de montagem.
permitindo-lhe ganhar mais e ao mesmo tempo gerar mais lucro para a empresa. Assim, um fabricante precisa produzir mais carros em menos tempo para que a venda aconteça em maiores quantidades. Como resultado das ideias e das práticas dos representantes da administração científica, o mercado pode disponibilizar hoje milhares e milhares de imóveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos e outros produtos em enorme quantidade. Mas atenção, esses personagens devem ser compreendidos à luz do seu contexto. As próprias transformações históricas de cada momento possibilitaram uma série de ações. Em história, é preciso olhar sempre o contexto mais amplo, pois quase nunca a mudança das práticas se deve à ação de um único pensador. Pense nisso. Olha só, pessoal, a história é preciso olhar sempre o contexto mais amplo, pois quase nunca a mudança das práticas se deve à ação de um único pensador. Ou seja, Taylor e Ford, eles não foram os percussores apenas da administração científica. Existiam pessoas que combatiam na época as práticas e aí as coisas foram melhorando, tá certo? As coisas foram melhorando. Quando você assiste o filme no History, Gigantes da Indústria nos Estados Unidos, tem uma parte muito importante, é quando James Scott, ele começa a vender muito aço e ele tem um cara, Carnegie, um cara meio escroto e ele aumenta tanto a produtividade que os homens chegam a trabalhar 18 horas por dia, começa a ver muitos acidentes. E naquela época a imprensa caiu matando em cima dele. Então John Carnegie foi um cara que sofreu duras perseguições devido a essa egocentricidade, né? Devido a esse excesso de produtividade, tá? Quais foram os benefícios da produção industrial? Padronizou a qualidade dos produtos, aí entra até uma história muito legal sobre Juran, que é o pai da qualidade, é um cara que desenvolveu, né, o sistema de qualidade total, permitiu produzir em série milhares e até milhões de unidades de produtos, reduziu os custos de produção, tornando os produtos acessíveis a muitas pessoas. Todos nós sabemos, né, pessoal, que existe um parâmetro, tá? Aí você faz a mensuração do preço pela quantidade, aí você consegue reduzir o custo. Ou seja, eu produzo muito, isso é o que a gente chama de sistema de posto de gasolina. O dono ganha centavos no litro de gasolina, não é? Mas por ele vender muito, se torna um lucro viável para que o negócio seja lucrativo. Ninguém coloca 1 litro de gasolina num carro, pelo menos eu não ponho, não é? A gente sempre vai acima de 5 litros, tá? Então o dono, você pega, vamos dizer que seja 20 centavos, não sei, tá, pessoal? Estou chutando aqui. 20 centavos 1 litro de lucro por litro de gasolina. Então quando alguém coloca 100 litros, né? Veja que o dono já ganhou aí 20 reais. E aí sucessivamente aquela quantidade de 20 reais vai embora. Aí somando esse montante você tem uma quantidade de dinheiro razoável. Para alguns estudiosos da Revolução Industrial, esse é o período em que o trabalho formalmente submetido ao capital. Antes o trabalhador podia conhecer todos os caminhos da fabricação do produto. Bom, pessoal, então é assim. Hoje nós vamos ficar por aqui, porque já deu 14 minutos de videoaula. É a folha 16, vou até marcar aqui, para amanhã eu continuar, tá? Paramos na folha 16. Eu queria dizer a vocês que é muito legal fazer esse trabalho com vocês, tá? O professor ele está buscando patrocinadores para esse tipo de trabalho. Eu acredito que não vai demorar muito. Eu também estou desenvolvendo aí um projeto muito legal, tá? Muito legal. Logo eu falo sobre ele. Eu acredito também que vai ter uma aceitação boa. Hoje eu tenho como patrocinador desse projeto o Citramico Alagoas, é um sindicato, né? Das áreas de minério, exploração em minério e das áreas de frentista de postos de combustíveis. Então o Citramico tem dado uma força muito grande para a gente, isso é muito importante, tá? Eu agradeço muito a toda a equipe do Citramico, na pessoa do presidente do Citramico aqui no estado de Alagoas, o Walter Freire, tá bom? E eu espero que muito em breve a gente tenha mais pessoas patrocinando, porque a minha ideia, pessoal, é colocar 3 cursos por dia. Então tem um curso pela manhã, tem um curso à tarde, tem um curso à noite, tá? Fazer construção civil pela manhã, fazer mecânica à tarde e fazer produção à noite. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijão no coração, fica com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? E até amanhã, pessoal. Tchau.